quando Abrão, diga comigo, Abrão, não era Abraão, era Abrão, quando ele venceu os 5 reis e lhe apareceu Melquisedeque, e os irmãos podem encontrar isto em Gênesis 14, a principiar no versículo 18, e lhe apareceu Melquisedeque. Melquisedeque diz que trouxe pão e vinho. E depois declarou que Deus, bendito seja o Senhor, o Deus Altíssimo, que abençoou Abrão. E é tão interessante nós vermos que naquele momento Abrão, como um sinal de reconhecimento de que tudo vinha do Deus Altíssimo, diz que consagrou os dízimos de tudo. E veio ao meu coração, quando a pastora estava a falar, que aquilo foi o anel. Um protótipo do anel para conosco. É o anel de um noivado. É o anel de um compromisso. Foi antes da graça, sabe? Muito antes da graça. Desculpem. Muito antes da lei. Porque quando se fala de dízimos e disso, as pessoas normalmente falam isso a ver com a lei, a lei, e nós não estamos na lei, porque isso era da lei, não é da lei agora não é da graça. Mas olha, foi muito antes da lei que Deus fez um compromisso e deu um anel a Abrão. E vou dizer mais, ainda antes de Abrão receber uma promessa feita em aliança com Deus, que dele sairiam as nações da terra e Deus as abençoaria. De onde nós viemos. Nós somos o resultado da aliança que Deus fez com Abrão, transformando o seu nome para Abraão. Então nós vivemos um tempo de aliança eterna. Aleluia, aleluia. Mas nesse entretanto, Deus dá o tal anel de noivado a Abrão para que Abrão reconhecesse que tudo vinha de Deus. É um sinal de gratidão, um sinal de compromisso, um sinal de entrega. E quando nesta manhã nós estamos aqui para participar desta aliança, que é uma aliança eterna que Deus fez conosco, nós entramos na sua presença, nós participamos da sua mesa, sabendo que Ele é o nosso pastor. E porque Ele é o nosso pastor, diga comigo, Ele não me faltará. Mais uma vez diga, Ele não me faltará. A nossa tradução diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas nós já sabemos que a expressão original, quando está a dizer o Senhor é o meu pastor, Ele, o meu pastor, é que não me falta. Em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, não me faltará com nada. É uma aliança que Ele tem feito conosco. Então agora vamos deixar de estar a pensar naquele concerto, naquele momento em que Melquisedeque, vamos dizer assim, entregou o anel de noivado com Abrão e com a sua descendência, e agora nós saltamos da lei, porque na lei nós sabemos aquilo que está escrito lá em Hebreus, que os dízimos eram entregues aos levitas. Então os dízimos, durante a lei, eram entregues aos levitas para o serviço do ministério. Era para isso que serviam os dízimos. Mas agora, nós estamos a viver nesta aliança eterna. Está escrito lá em Hebreus que agora, ouça bem, para guardar no seu coração, agora, quando nós estamos a trazer os dízimos, ouça, e os dízimos que nós consagramos têm a ver com a aliança que nós celebramos, agora, quando consagramos dízimos, nós não estamos a consagrar dízimos aos levitas, nem aos homens que morrem. Está escrito. Nem aos homens. Eu vou ler. Diz assim, a iniciar no versículo 6. No versículo 5 fala dos dízimos entregues aos levitas, e agora versículo 6 assim, mas aquele cuja genealogia não é contada entre os homens, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Aqui, certamente tomam dízimo homens que morrem. Ali, porém, no dia em que Melquisedeque apareceu a Abrão, se testifica daquele que vive. E a importância que nós necessitamos trazer quando nós consagramos os nossos dízimos a Deus
é que, depois de Abraão, os dízimos eram entregues aos homens que morreram, mas agora, em Cristo Jesus, os dízimos são entregues àquele que vive. Quando consagramos o nosso dízimo aqui na igreja, nós não estamos a consagrar o dízimo a homens que morrem. Agora nós estamos a consagrar o nosso dízimo baseado numa aliança com aquele que vive. E ele vive aonde? Nos céus, sabemos que ele vive nos céus. Ele anda por aí, diz que ele anda com os seus olhares sobre toda a terra para se mostrar forte e poderoso para com aqueles que o amam e o buscam. Mas ouça, diga comigo, ele vive em mim. Eu testifico que ele vive em mim. Então eu posso expressar o meu compromisso, a minha gratidão, não com o anel de noivado, mas agora com uma aliança que é eterna. Ele vive em mim e ele já garantiu para mim, ouça, ele já garantiu para mim tudo o que ele havia preparado para nós. Aleluia, aleluia. De tal forma, com esta aliança ele garantiu tudo, que diz que agora nós estamos nele e ele está em Deus. Diga comigo, eu estou em Cristo e Cristo está em Deus. Então onde é que nós estamos? Uau! Aleluia! Por isso nós temos um motivo de ação de graças, motivo de agradecer, motivo de celebrar, motivo de consagrar, muito superior ao de Abraão. Muito superior ao de Abraão. E o princípio continuou, sabe? Pois Abraão ensinou às gerações futuras a Jacó. Podíamos falar de Jacó, quando Deus o abençoou, que disse que consagraria o dízimo, mas não vamos falar hoje sobre isso. Na realidade, o que queremos focar-nos é na aliança. Quando Jesus apareceu, Melquisedeque apareceu e disse que trouxe pão e vinho. Esta é a primeira menção na Bíblia, sabe? Há um princípio muito importante para nós, que devemos valorizar sempre. Que o irmão está a ler a Bíblia e aparece uma coisa pela primeira vez, valorize isso, estude isso, porque isso vai trazer lições poderosas assim. Primeira vez que aparece primícias é lá em Gênesis, quando Abel consagrou as suas primícias. Medite muito nisso, que vai ver o valor que isso tem na sua vida. Primeira vez que aparece pão e vinho foi aqui nesta circunstância, quando Melquisedeque trouxe pão e vinho. A primeira vez que aparece dízimo foi aqui nesta circunstância. Ouça, estude sobre isso. Experimente isso na sua vida. E agora, quando Jesus se levanta, não é a primeira vez que vem pão e vinho, mas é a primeira vez que o pão e vinho que foi trazido por Melquisedeque é personificado. Uau! É a primeira vez. Isto é o meu corpo e isto é o meu sangue. Aleluia. Aleluia. É uma aliança que não é baseada em símbolos. Ouça, é uma aliança que não é baseada em símbolos. É uma aliança que é baseada na sua pessoa. Amém. É baseada nele próprio. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele declarou: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. É uma afirmação que saiu da boca dele, que nós temos que valorizar. Então, quando hoje participamos do pão e do vinho, nós estamos a participar do corpo e do sangue de Cristo Jesus, o sangue de uma nova aliança, que nos perdoou, purificou, santificou e nos tornou um com Ele. Aleluia.